Beleza, Rodrigo. Aqui, ó, então eu vou continuar agora, tá? Qual da proposição abaixo é verdadeira? Tá bom? A letra A diz o seguinte: todo número inteiro é racional, tá bom? O Rodrigo disse lá que isso é verdade, né? Porque que a gente pode Isso. fazer? Só a gente dividir sempre por um, né? O número inteiro, Isso tá? aí. E agora ele diz assim: todo número real é um número inteiro, tá? Aí a gente olha lá naquele esquema que a gente fez, tá bom? Por exemplo, dou um exemplo, né? Será que o número. A gente não precisa de pegar muito longe, né? O número 1,5, tá? É um número real, tá bom? Porém, ele não é um número inteiro, tá? Ele é um número racional, né? Por exemplo, né? Então, a letra A está falsa, tá? A interseção do Isso. conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais tem o elemento 1. Então, isso é mentira também, né? A gente falou que nenhum número pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo, tá? A interseção é vazia, tá? Como a gente colocou anteriormente lá, tá bom? O número 1,83333333 é um número racional, tá? Então, aí, ó, peraí. O Rodrigo falou que aí pode estar parecendo ser uma dízima, né? Olha o 3 aí dando a cara para nós, tá? E a gente falou que a gente consegue escrever todo o dízimo como sendo uma fração, né? Uma fração é um número racional, né? Então, essa aí está parecendo ser certo, mas vamos tirar a dúvida aí e vamos ver a D, né? A divisão Isso. de dois números inteiros é sempre o número inteiro? Então, volto lá no exemplo 1 dividido por 2, por exemplo, tá? Será que 1 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar meio. Meio não é um número inteiro, né? Então, a D está falsa também, tá? Então, qualquer questão certa aí, Rodrigo? A letra C, né? E o Rodrigo até Isso. colocou aí como que a gente representa a fração aí, tá bom? Desse número, tá? Isso aí é mais um detalhezinho, tá? É um a mais, tá? Não precisa se preocupar com isso, tá bom? Não. Mas existe essa forma Verdade. aí, tá? Que a gente vai conseguir escrever esse número como sendo uma fração, tá? É bonito também fazer isso, tá? Agora eu vou para 4, tá? O valor da expressão abaixo, tá? Então a gente tem aí uma expressão, tá? B dividido por raiz cúbica de B menos A ao quadrado, tá? Então a gente vai substituir aí, Rodrigo, os valores que ele deu para nós, tá? Então em cima, Joia. no lugar de B, eu vou colocar o 9, tá? Então vai ficar 9 dividido por raiz cúbica, tá? De 9 menos 6 ao quadrado, tá? Lembrando que 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36, né? Isso. Então, essa expressão vai ficar 9 dividido por raiz cúbica de 9 menos 36, tá? Aí a gente tem que lembrar aí agora que 9 menos 36 vai dar menos 27, né? Então, essa foi a raiz cúbica de menos 27, tá? Então, agora a gente vai extrair essa raiz, tá? Lembrando que raiz cúbica de menos 27 é menos 3, tá bom? Por quê? Heitor, Porque dá menos uma 3, dica para eles diga. aí, né? Pega o 27 e fatora ele aqui, ó. Ele é o Isso, divisível por beleza. 3. Você fatora ele aqui bonitinho, ó. Ele vai dar os grupinhos, tá vendo? Ó, de 3 certinho, ó lá. 3 vezes 3 vezes Bacana. 3. Então, Lembrando que tem que ser negativo, né? Porque o resultado dá menos 27, né? Então, por causa disso, tem esse negativo aí, tá bom? E 9 isso. dividido por menos 3, tá? Vai dar quanto? 9 dividido por 3 é 3, um positivo com negativo deu menos 3. Beleza, achamos o resultado. Agora vamos analisar as opções. Um número natural ímpar é natural? Olha o sinal de menos na frente. É. O número que pertence ao conjunto dos números irracionais, tá? Então, aí você pensa, esse número aí eu consigo escrever ele sendo como uma fração? Consigo, né? Menos 3 é igual a menos 3 dividido por 1, né? Ou seja, ele não é irracional, ele é racional, tá bom? Justamente, Não é racional. um número real, tá? O número não é um número real, menos 3, né? É um É, o número problema tá o inteiro, não né? aqui, né? É. Então aqui Agora tá a última é o falso. seguinte, gente. Essa aí é falsa, né? A última foi a que sobrou, né? Um número inteiro, tá? Então ele é inteiro porque ele é negativo, né? Cujo módulo, tá? O módulo seria a distância dele até o zero, tá? Qual que é a distância do menos 3 até o zero? Você tem que andar quantas casas de menos 3 para chegar até o zero? É o 3, né? O Rodrigo até colocou. Então, o módulo de menos 3 é 3, tá? Que é maior do que 2. Então, tá verdade aí, né, Rodrigo? O É, módulo desse aqui, número, ou seja, a distância dele entre zero até zero, tá? Dá 3, né?
Isso que a gente denomina de módulo, né, do número, tá? E é maior do que 2, tá? Então, a letra D está correta, tá bom? Agora, o professor Rodrigo vai finalizar aí com vocês, tá? A última questão do Enem aí, 2017. É uma questão bacana essa aqui, interessante, porque tem um gráfico aqui que está trazendo um resultado de uma pesquisa eleitoral, né? E aí estava lá o gráfico normal, certinho, né, Heitor? Mostrando que o eleitor A, aliás, o candidato, né? A, né? E o candidato B estava mostrando a quantidade de eleitores, né? Percentual de intenção de votos, né? Então, observe que aqui a primeira coluna, o candidato A tem uma intenção maior que o candidato B. Muito bem. Aí o jornal, quando foi editar, né, esse gráfico, né, ele divulgou o resultado e o gráfico 1 ele foi cortado durante a diagramação. Quando foi mandar lá para o jornal, cortou o gráfico e o gráfico que apareceu foi esse aqui, tá vendo? Ó? Observa que o gráfico aqui começava no 0, né, ia até o 70 e agora ele está começando no 20. Então essa foi a diferença aí na hora que foi para edição. Então houve um corte aqui assim, tá vendo? E na hora que o gráfico foi para a edição, para a diagramação, ele apareceu assim para a gente. Ó. Olha lá. O gráfico 1 era esse, que esse aqui é o gráfico original, que é o gráfico correto, né? E esse aqui é o que foi para a edição do jornal, que saiu lá para as pessoas lerem, né, a informação sobre os candidatos. Existe uma diferença entre os gráficos, tá vendo? Observa que o fato de ter feito esse gráfico cortado aqui vai mostrar para a gente uma diferença entre eles que impacta na informação. Olha aqui, ó. Apesar dos valores apresentados estarem corretos, os valores que eu falo aqui, os números, né? Continuam os mesmos, né? E a largura das colunas ser a mesma, essa coluna A tem a mesma largura que essa A aqui, a B também, não mexeu nisso. Muitos leitores criticaram o formato do gráfico 2, impresso no jornal, alegando que houve um prejuízo visual para o candidato B. Está vendo que o candidato B, que estava com uma coluna mais alta um pouquinho, agora a coluna ficou pequenininha, né? Comparada com o outro. Então, isso aqui foi uma ilusão, né? De ótica que gerou, e na hora que cortou, né? Para quem está vendo, né? Não foi o real. Então, a diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é... O que a gente vai ter que fazer, então? Se a gente fizer a leitura do gráfico 1, observe que ele está batendo no 70, tá vendo? De 0 a 70. Então, nós vamos colocar lá em cima o número 70. O gráfico B está indo de 0 a 30. Olha lá, 30. A razão entre 30 e 70 é 30 dividido por 70, que vira a fração 3 sobre 7. Se você cortar os zeros aqui. Em compensação, no gráfico 2, observa que vai de 20 até 70. A altura dessa coluna é 50, né? Se você for caminhar de 20 até 70, 50. Observe que já tem uma diferença, né? E agora, aqui, ó, de 20 para 30 é 10. Né? Já tem uma diferença entre os dois gráficos lá. Entre o real e o que apareceu no jornal. Se a gente dividir 10 por 50, a fração vai dar 1/5. O exercício quer que a gente faça a diferença entre essas duas frações. O que é a diferença? É uma menos a outra. Então, aqui nós estamos explicando como é que faz isso, né? 3 sobre 7 menos 1 sobre 5. Vamos mostrar uma setinha aqui, ó. Como as duas frações não têm o mesmo denominador, para você poder subtrair, você tem que colocar as duas com o mesmo denominador. Então, ó, 7 vezes 5 dá 35. Esse aqui é o novo denominador. Observa que essa fração aqui era 7, passou a ser 35, então multiplicou por 5, não foi? Então, o numerador também vai multiplicar por 5, vai para 15. 15, 35 avos. Aqui era 5, passou para 35, multiplicou por 7, né? Então, esse 1 aqui também tem que multiplicar por 7. Então, a fração 7, 35 avos é equivalente a 1/5. Subtraindo 15 de 7, 8, 35 avos é a diferença entre as frações. Tá ok? Então, essa aqui seria a alternativa Rodrigo. aí. Bacana, viu? Isso aí, Rodrigo. Obrigado aí, tá? Mais uma semana. Essa semana conjuntos numéricos, um assuntos bem teórico, né? Um pouquinho puxado para muita gente, mas faz parte do currículo, é importante a gente ressaltar algumas dessas, tá bom? Agradeço aí, Rodrigo, um abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal. Bom proveito aí nas dicas aí. Qualquer dúvida, a gente está à disposição ao longo da semana para vocês. Valeu!